Será que uma vida pequena realmente exagera no trauma? Vamos falar a verdade? Será que uma vida pequena é realmente romantização de trauma? Será que o trauma de uma vida pequena era desnecessário? Será que o conteúdo era vazio? Eu já vi muita gente falar isso e eu acho que chegou a hora em que eu finalmente vou falar de Uma Vida Pequena, porque eu li esse livro em 2023 e ele permanece comigo até hoje. Então, acho que eu estou curada o suficiente para falar sobre ele. Eu já vi muita gente falando muito mal de Uma Vida Pequena e muita gente justificando não ter gostado do livro porque ele era triste demais, porque ele era incômodo ou porque, por causa disso, ele era vazio. Como sempre, um breve resumo para quem não conhece. Uma Vida Pequena, ele vai contar a história de 4 amigos, mas principalmente focando no Jude e o longo processo deles de amadurecimento, de crescimento, de envelhecimento, e ela vai passar por vários traumas, dores e coisas sensíveis na vida de cada um desses amigos, mas como eu disse, focando no Jude St. Francis, que é o personagem principal. A gente começa já de um ponto onde ele está mais ou menos ali na faculdade, e a gente só vai saber de toda a história dele e o porquê dos comportamentos que ele tem no presente ali do livro muito mais na frente, quando a gente vai saber da história desse personagem, dos abusos que ele sofreu e de todas as coisas pelas quais ele passou. E assim, realmente não foi pouco. É até um pouco difícil de definir qual é a história exata desse filme, qual é a história exata desse livro, porque ele fala sobre a vida e é como se você acompanhasse essas pessoas durante tanto tempo que elas quase que viram reais. É um relato que eu vi muita gente falando e que eu concordo também, é que a gente se apega tanto a esses personagens porque a gente vê eles pensando, agindo e coexistindo e se relacionando por tanto tempo que eles quase parecem pessoas reais. E isso só pode ser possível com uma narrativa onde você descreve muito bem os seus personagens, as suas aflições, o porquê de cada coisa, e eu não consigo enxergar como personagens tão bem desenvolvidos podem ser vazios. E eu entendo que isso venha de um lugar de rejeição da dor. Eu acho que é uma coisa muito natural humana. Ele traz temas obscuros, temas de horror, temas de nojo, temas de medo, temas realmente muito viscerais, muito brutais, que a gente não quer encarar. Eu realmente não recomendo Uma Vida Pequena. Justamente por isso, porque ele é para um tipo de leitura que é um pouco mais lenta, que é um pouco mais sofrida, um pouco não, bastante sofrida. Então não vai agradar a todo mundo. Vai ser impossível dele ser um livro assim, que só pela qualidade que ele tem, pela escrita, pelo tom, pelos prêmios que ele ganhou, isso não vai ser o suficiente para agradar todo mundo. Nada vai agradar todo mundo, né? Convenhamos. Ele não vai agradar quem já não tem afinidade com esses temas um pouco mais sensíveis. Quem gosta de uma história mais assim, de healing, né? De cura, uma história com finais felizes, ou histórias que mesmo que trazem muito drama, mas trazem também a redenção no final. Essa história não traz redenção e é uma coisa que fica muito explícita. Não é spoiler, é uma coisa que fica muito explícita na visão da autora, na visão que ela traz para os personagens dela. É uma leitura difícil e desconfortável. Mas eu não indico porque até por preciosismo meu, assim, eu tenho quase um ciúme com esse livro, porque eu me sinto mal quando as pessoas falam mal dele também. Eu tento defender com unhas e dentes, porque eu acho que essa questão dele ser vazio não é muito verdadeira. Entendo o argumento de quem fala que é muito sofrimento, mas eu também não acho que esse argumento justifica uma avaliação de 1 estrela, por exemplo. E vamos trabalhar nesse porquê, né? Eu preciso dar o meu argumento de por que eu não acho que é vazio. Não é assim do nada, não é só porque eu gosto da leitura e eu acho que as pessoas estão discordando de mim e eu não queria. Tem um porquê.
Recentemente eu comecei uma leitura que foi Véspera, da Carla Madeira, e uma frase muito espontânea assim que ela solta é: inverossímil, do jeito que só a realidade pode ser. Eu me lembrei automaticamente de Uma Vida Pequena, porque muitas das pessoas que eu ouvi reclamando sobre o livro falaram que não é possível que alguém possa ter passado por todos esses traumas juntos numa mesma pessoa. Isso é muito irreal, é só romantização, é só trauma atrás de trauma dumping, né, que as pessoas falavam. Eu discordo. A questão da verossimilhança, eu fiz várias pesquisas esses dias porque eu fiquei meio obcecada. Eu vou inclusive escrever um post no blog. Se ele já estiver ativo no momento que eu publicar esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas é a relação entre a verossimilhança e a empatia que nós temos quando estamos, assim, deparados com uma obra de ficção. O que é a verossimilhança? Capacidade de um texto de parecer com a realidade. Não é a mesma coisa que verdade, não é a mesma coisa que realidade. É um conceito bem antigo, lá de Aristóteles e da filosofia, onde ele fala que, por exemplo, numa obra, ela vai criar ali um universo, independente de ser muito fictício, assim, feito uma fantasia, ou uma obra feita Uma Vida Pequena, que conta sobre o cotidiano. Ela vai construir um universo com regras, e dentro desse universo, ela precisa fazer sentido. E não só fazer sentido, mas parecer que faz sentido. Então a sua percepção daquela obra, ela tem que ser de que aquilo ali participa daquele universo, que faz sentido, que é verossímil. E dentro daquela realidade estabelecida, as coisas que foram descritas poderiam sim acontecer. Seria o dever do autor deixar explicitamente claro e não fazer nenhuma dúvida, não deixar nenhuma dúvida de que aquilo pode ser verossímil ou não, ou é um trabalho de quem lê, do interpretador, interpretante? A pessoa escreve, é escritora, erra as palavras assim, mas tudo bem, né? Seria um papel do autor ou da pessoa que está interpretando identificar precisamente ali o que é verossímil ou o que não é. Eu acho que tem um pouco das duas coisas, mas principalmente a carga do leitor é uma das mais fortes. Porque tem a questão da empatia. Porque a verossimilhança, ela também tem uma questão de, não é nem bolhas, mas de vivências mesmo. Então, o que é verossímil para mim, pode não ser verossímil para outra pessoa. Não exatamente pelas coisas que eu passei na minha vida, mas de todas as somas de referências, de filmes que eu assisti, de histórias de outras pessoas próximas, de histórias que eu ouvi. Então, tudo isso vai gerar uma realidade que é só minha, e também existe uma realidade coletiva, né, de grupo, de mulheres, de pessoas da minha idade, de pessoas da minha cidade, de pessoas do Brasil. A gente vai criando vivências e a partir dessas vivências a gente vai levando com elas para tudo que a gente consome. A gente pensa, isso poderia acontecer na realidade, pelo background assim que a gente já tem de tudo que a gente já passou e ouviu e consumiu. Quando a gente dá nome às coisas, tipo, ele passou por isso e isso e isso, e aconteceu tal coisa, aí a gente já vê com outros olhos, porque não dá margem pra gente imaginar e se colocar dentro daquela situação. E colocar, tipo assim, se são vários traumas, então deve ser uma coisa mais parecida com isso, mais parecida com aquilo. Ela diz exatamente o que ele passou e ele realmente, assim, muitas coisas assim, que são até quase inimagináveis mesmo. É um exercício de empatia. Eu lembro de ver um vídeo assim, quase de 1 hora da autora falando sobre o livro, e uma das pessoas da plateia fala isso, que ela sentiu muita identificação com o personagem do Jude, com várias coisas que ele tinha passado, e que ela se viu muito naquele personagem. E cara, pra uma pessoa dizer que ela passou por isso, é assim, é chocante pra mim, porque dentro da minha vivência, eu não passei nem por um milésimo do que ele passou. Então imagina alguém que se pareceu com aquilo, sabe? Então eu acho que quando a gente fala que, isso é inverossímil, isso não existiria na realidade, talvez seja de um ponto de vista que não considere outras vivências. Nesse momento a gente tem que se retirar um pouco das nossas vivências
e conseguir enxergar as coisas de fora. Eu acho que é isso, né, que é a empatia. É você não só sentir o que é próprio seu, mas também a possibilidade. Ela vai muito caminhar ali como verossímil. Uma Vida Pequena é muito verossímil porque, como Carla Madeira falou, a vida às vezes é inverossímil. Porque a vida ela é tão possível, ela gera tantos caminhos, que às vezes até esse excesso de possibilidade parece falso. Tem coisa que não parece real. Às vezes você liga a TV e, sei lá, alguém sobreviveu a um acidente de avião. E é uma coisa que parece impossível, um milagre quase. E é real. Tem uma outra questão teórica que se chama a suspensão da descrença. Um termo muito mais usado no audiovisual, em quadrinho. É a nossa capacidade de suspender o nosso julgamento para que a gente mergulhe na proposta de um autor. E ele tem muito a ver com o que a gente é capaz de relevar sem achar que é tudo uma grande mentira. Sabe aquele meme do cara que faz "Ô, mentira da porra"? Sinceramente, com todo respeito, eu acho que falta um pouco de mergulhar na proposta do autor. Esse livro, ele mexe num tópico sensível para todo mundo, apesar dele ter essas coisas muito específicas que, assim, pessoas muito específicas vão se identificar, porque fecha muito o funil de pessoas que viveram coisas parecidas. Existe uma experiência que é muito, assim, de todo mundo, e por isso que ela incomoda tanto, que é a nossa necessidade por um final feliz. A nossa necessidade pela rendição. Eu acho que é redenção, no caso. Pode, uma escritora. Eu acho que como ser humano mesmo, a gente espera muito uma redenção quase por merecimento. E a proposta desse livro, ela incomoda muito a gente porque ela é quase um tabu. Ela é quase uma maldição que a gente não se permite falar, que é o que é a felicidade. Eu acredito que todo livro ele tem uma grande tese. Ele traz um ponto de vista de que a felicidade talvez ela não seja tanto assim um merecimento. Que ela seja uma coisa com muitas camadas e não uma coisa tão simples. E que ela seja um trabalho árduo e que para muitas pessoas não é uma realidade. Tem até um capítulo específico desse livro que se chama Os Anos Felizes. E eu acho muito engraçado que quando você vai no Pinterest, ou em tipo pessoas que amaram muito esse livro, aí tem sempre alguém que tem uma tatuagem de Uma Vida Pequena. E é sempre o quê? Ou aquela frase sobre tipo gentileza, que eu até esqueci agora, mas se eu lembrar eu coloco na edição. Ou o capítulo, o número do capítulo e a frasezinha, Os Anos Felizes. Porque a gente tem esse apego da redenção, como eu falei, esse apego à felicidade, esse apego a sempre ter uma lição de moral. Esse é um livro que ele te apresenta muito a desesperança. Então por isso também que eu não recomendo, assim, você precisa estar muito forte emocionalmente para ler e precisa também ter um distanciamento. Eu acho que o que aconteceu comigo, eu nem chorei lendo esse livro. A experiência que muita gente tem é de morrer de chorar, assim, mas eu acho que o distanciamento que eu tive foi muito de apreciadora da arte, assim, do artesanato de fazer escrita. Porque ele é um livro muito bem escrito, ele leva o tempo que ele precisa levar para desenvolver personagem. Chega um momento que ela para de falar o nome dos personagens, então você tem que meio que adivinhar assim, quem é que tá falando na vez. E é possível, porque ela fez um trabalho tão bom de reconhecimento que a gente se torna próximo dos pensamentos desses personagens e a gente entende o que cada um quer dizer. A gente entende o que cada momento quer trazer. Essa entrevista que eu já mencionei com a autora, ela falou alguma coisa parecida com isso, que ela queria escrever um livro onde o personagem principal não melhora. É pesado de ouvir, é uma coisa que a gente não quer se expor, é uma realidade que a gente não quer aceitar, porque, querendo ou não, a gente é esperançoso e a gente quer que na literatura, às vezes, a gente tenha a catarse.
que também tá andando junto com toda essa questão que eu venho trazendo nesse vídeo de verossimilhança, de suspensão de descrença, que tudo isso é uma forma de construir a catarse. A catarse é aquela fuga da realidade, é aquele momento em que você se adentra em outra coisa que não é a sua própria vida. É o fechar de portas de um cinema, escurecer de luzes, onde você não sabe se lá fora chove ou faz sol. Essa referência eu devo ao meu professor de literatura do ensino médio, que até hoje aluga triplex na minha cabeça. Esses momentos de distração. Então, quando a gente pega um livro que nos mostra a realidade, o mesmo acontece, eu sinto, com muitos filmes nacionais. A gente tem muito isso no nosso cinema brasileiro, de mostrar a realidade nua e crua. E eu acho que é por isso que muitas vezes as pessoas não gostam do cinema brasileiro, porque ele escancara as coisas que a gente tenta abafar. Assim, por mais que eu acredite em toda essa questão assim da tese, das coisas que a gente não quer enxergar, ainda assim, por teimosia instintiva, eu sempre tendo para os anos felizes. Eu sempre tendo para tirar um pouco de esperança das histórias menos esperançosas. E é por isso que eu acredito que ainda assim não é só uma glorificação de trauma. Ainda assim é uma forma de você fazer esse trabalho por você também, de consumir tudo aquilo e ainda conseguir tirar uma ou outra palavra que foi deixada lá, um bálsamo, digamos assim, no meio de tanta coisa ruim. Se não existe esse contraponto, né, e existe, o Jude realmente se encontra assim com a família encontrada, né, não é a família de sangue, mas foram pessoas que literalmente e metaforicamente também adotaram ele, né? Um sucesso na carreira, um momento em que teve um relacionamento que foi bom, teve alguém que o apoiou em determinado momento. Por mais que seja um livro que oferece muita tristeza, ele também oferece momentos. E eu acho que isso é muito importante pra gente dizer que ele não é uma glorificação total, assim, do trauma. Porque ele traz, sim, resquícios, tesouros de felicidade que você tem que escavar pra encontrar. Eu entendo que às vezes a gente não quer escavar, às vezes a gente quer receber. E aí, quando a gente quer receber, a gente abre um livro de romance fofo sobre livrarias e fica feliz. E aí, 5 estrelas. Mas se a gente tá procurando um livro de livraria de romance fofo e a gente abre Uma Vida Pequena e dá 1 estrela, eu acho muito injusto. É isto. Eu acho que ele é uma das coisas mais únicas, bem escritas, robustas e incríveis que eu já li em toda a minha vida. Eu nunca li nada parecido. Não recomendo para todas as pessoas. É até uma certa piada, assim, porque eu sempre falo sobre esse livro, porque tudo me lembra ele, sabe? Todas as referências, tudo que às vezes as pessoas falam, eu faço, isso me lembrou Uma Vida Pequena. Me sinto próxima dos personagens, quase como se tivesse passado um bom tempo da minha vida com eles, eles são meus amigos. E a gente acompanha muito, assim, tipo, de 20 a, sei lá, 60 anos dele. Uma história que marca. No Clube do Livro, eu sempre falo muito sobre ele. A gente brinca que vai ter um drinking game. Toda vez que eu mencionar Uma Vida Pequena, ou eu e Isa mencionar pessoas normais, a gente vai ter que começar a virar shot, porque a gente já tá falando demais, precisa virar uma brincadeira. Eu sempre falo sobre Uma Vida Pequena, mas eu sempre digo assim, olha, é melhor você não ler não, porque eu acho que pode gerar um desconforto maior do que o necessário. Às vezes a arte ela vem pra desconfortar, sim, mas é preciso saber das nossas limitações também. Eu, por exemplo, não assisto muitos filmes de terror, porque eu sei que eu fico paranoica e me tiro o sono. Então, assim, a gente tem que saber do que a gente é capaz de consumir até, inclusive. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não se esqueça de se inscrever no canal pra gente bater mais papos literários. Como sempre, a gente se vê no próximo papo ou na nossa próxima criação. Um beijo. Até a próxima.